Mesmo dia, 23 horas. Ah, como estou cansada. Se não tivesse feito do meu diário um dever, não o abriria esta noite. Tivemos uma caminhada adorável. Lucy, depois de um tempo, ficou alegre. Acho que devido a algumas queridas vacas que vieram farejando em nossa direção, em um campo perto do farol, e nos assustaram profundamente. Acredito que esquecemos tudo, exceto, é claro, o medo pessoal, e isso pareceu limpar a lousa e nos dar um novo começo. Tomamos um excelente chá forte na Baía de Robin Hood, numa pequena e simpática pousada, à moda antiga, com uma janela em arco bem acima das rochas da praia, cobertas de algas. Acredito que deveríamos ter chocado a nova mulher com os nossos apetites. Os homens são mais tolerantes. Deus os abençoe. Depois voltamos para casa com algumas, ou melhor, muitas paradas para descansar, com o coração cheio de um pavor constante de touros selvagens. Lucy está muito cansada e pretendíamos ir para a cama assim que pudéssemos. O jovem pároco entrou, porém, e a senhora Winsterra pediu-lhe que ficasse para o jantar. Lucy e eu brigamos por isso com o moleiro empoeirado. Eu sei que foi uma luta difícil da minha parte e sou bastante heróica. Acho que algum dia os bispos deverão se reunir e pensar em criar uma nova classe de párocos que não jantem, por mais pressionados que sejam, e que saberão quando as meninas estiverem cansadas. Lucy está dormindo e respirando suavemente. Ela tem mais cor nas bochechas do que o normal e parece tão fofa. Se o Sr. Holmwood se apaixonou por ela vendo apenas na sala de estar, imagino o que ele diria se a visse agora. Alguns dos escritores das novas mulheres algum dia começaram a pensar que homens e mulheres deveriam ter permissão para se verem dormindo antes de propor ou aceitar. Mas suponho que a nova mulher não condescenderá em aceitar no futuro. Ela mesma fará a proposta, e um belo trabalho ela fará disso também. Há algum consolo nisto. Estou tão feliz esta noite, porque a querida Lucy parece melhor. Eu realmente acredito que ela virou a esquina e que superamos seus problemas com os sonhos. Eu ficaria muito feliz se soubesse, se Jonathan. Deus o abençoe e guarde. 11 de agosto. Diário novamente. Não durmo agora, então posso muito bem escrever. Estou muito agitada para dormir. Tivemos uma aventura tão grande, uma experiência tão agonizante. Adormeci assim que fechei meu diário. De repente, fiquei totalmente acordada e sentei-me com uma horrível sensação de medo e uma sensação de vazio ao meu redor. O quarto estava escuro, então não consegui ver a cama de Lucy. Eu me esgueirei e senti por ela. A cama estava vazia. Acendi um fósforo e descobri que ela não estava na sala. A porta estava fechada, mas não trancada, como eu havia deixado. Tive medo de acordar a mãe dela, que ultimamente tem estado mais doente do que o normal. Então vesti uma roupa e me preparei para procurá-la. Ao sair do quarto, ocorreu-me que as roupas que ela usava poderiam me dar alguma pista sobre sua intenção sonhadora. Entretanto, o roupão e o vestido estavam ambos em seus lugares, o que me fez pensar que ela não pode estar longe, pois está apenas de camisola. Desci correndo e olhei para a sala de estar. Não está lá. Então olhei para todos os outros cômodos da casa, com um medo cada vez maior, gelando meu coração. Finalmente, cheguei à porta do corredor e a encontrei aberta. Não estava totalmente aberta, mas a trava da fechadura não havia travado. As pessoas da casa têm o cuidado de trancar a porta todas as noites, então temi que Lucy tivesse saído daquele jeito. Não houve tempo para pensar no que poderia acontecer.
Um medo vago e dominador obscureceu todos os detalhes. Peguei um xale grande e pesado e saí correndo. O relógio batia 1 hora quando eu estava no crescente e não havia viva alma à vista. Corri ao longo do terraço norte, mas não vi nenhum sinal da figura branca que esperava. Na beira do cais, olhei para Westcliff, do outro lado do porto, na esperança ou no medo, não sei qual, de ver Lucy em nosso lugar favorito. Havia uma lua cheia brilhante, com pesadas nuvens negras, que transformavam toda a cena num diorama fugaz de luz e sombra, enquanto navegavam. Por 1 ou 2 momentos, não consegui ver nada, pois a sombra de uma nuvem obscureceu a igreja de Santa Maria e tudo ao seu redor. Então, à medida que a nuvem passava, pude ver as ruínas da abadia surgindo, e à medida que a borda de uma estreita faixa de luz tão nítida quanto o corte de uma espada se movia, a igreja e o cemitério tornaram-se gradualmente visíveis. Qualquer que fosse a minha expectativa, ela não me decepcionou, pois ali, em nosso assento favorito, a luz prateada da lua atingiu uma figura meio reclinada, branca como a neve. A chegada da nuvem foi rápida demais para que eu pudesse ver alguma coisa, pois a sombra bloqueou a luz quase imediatamente, mas pareceu-me que algo escuro estava atrás do assento, onde a figura branca brilhava e se curvava sobre ele. O que era? Se era homem ou animal, eu não saberia dizer. Não esperei para dar outra olhada, mas desci correndo os degraus íngremes até o cais e segui pelo mercado de peixes até a ponte, que era a única maneira de chegar a Westcliff. A cidade parecia morta, pois não vi ninguém. Fiquei feliz por ter sido assim, pois não queria nenhuma testemunha da condição da pobre Lucy. O tempo e a distância pareciam intermináveis, e meus joelhos tremiam, e minha respiração ficava difícil enquanto eu subia com dificuldade os intermináveis degraus até a abadia. Devo ter ido rápido, mas ainda assim tive a impressão de que meus pés estavam carregados de chumbo e que todas as juntas do meu corpo estavam enferrujadas. Quando cheguei quase ao topo, pude ver o assento e a figura branca, pois agora estava perto o suficiente para distingui-la, mesmo através dos feitiços de sombra. Sem dúvida, havia alguma coisa longa e preta, curvada sobre a figura branca, meio reclinada. Chamei assustada: "Lucy, Lúcia!" E algo levantou uma cabeça, e de onde eu estava pude ver um rosto branco e olhos vermelhos e brilhantes. Lucy não respondeu e corri para a entrada do cemitério. Quando entrei, a igreja estava entre mim e o assento, e por 1 minuto ou mais a perdi de vista. Quando voltou a aparecer, a nuvem havia passado e o luar brilhava tão intensamente que pude ver Lucy, meio reclinada, com a cabeça apoiada no encosto do assento. Ela estava sozinha e não havia sinal de qualquer coisa viva por perto. Quando me inclinei sobre ela, pude ver que ela ainda estava dormindo. Seus lábios estavam entreabertos e ela respirava, não suavemente como de costume, mas em suspiros longos e pesados, como se estivesse se esforçando para encher os pulmões a cada respiração. Quando me aproximei, ela ergueu a mão durante o sono e puxou a gola da camisa para perto do corpo, como se sentisse frio. Joguei o xale quente sobre ela e apertei as pontas em torno de seu pescoço, pois temia que ela sentisse um frio mortal do ar da noite, nua como estava. Tive medo de acordá-la de uma vez, então, para ter as mãos livres para ajudá-la, prendi o xale em seu pescoço com um alfinete grande. Mas devo ter sido desajeitada em minha ansiedade e belisquei ou apertei-a, pois aos poucos, quando sua respiração ficou mais calma, ela colocou a mão na garganta novamente e gemeu. Depois de embrulhá-la cuidadosamente,
Calcei-lhe os sapatos e comecei a acordá-la com muita delicadeza. A princípio, ela não respondeu, mas aos poucos foi ficando cada vez mais inquieta durante o sono, gemendo e suspirando ocasionalmente. Por fim, como o tempo passava rápido e por muitas outras razões, desejei levá-la para casa imediatamente. Sacudia com força, até que finalmente ela abriu os olhos e acordou. Ela não pareceu surpresa em me ver, pois, é claro, não percebeu de repente onde estava. Lucy sempre acorda lindamente, e mesmo nessas horas, quando seu corpo devia estar gelado e sua mente um tanto horrorizada por acordar nua no cemitério de uma igreja à noite, ela não perdeu a graça. Ela tremeu um pouco e se agarrou em mim. Quando lhe disse que fosse imediatamente comigo para casa, ela levantou-se sem dizer uma palavra, com a obediência de uma criança. À medida que passávamos, o cascalho machucou meus pés e Lucy percebeu que eu estremecia. Ela parou e quis insistir para que eu tirasse os sapatos, mas eu não o fiz. A sorte nos favoreceu e voltamos para casa sem encontrar ninguém. Uma vez vimos um homem que não parecia muito sóbrio passando por uma rua à nossa frente. Mas nós nos escondemos em uma porta até que ele desaparecesse por uma abertura, como a que há aqui, pequenos fechamentos íngremes ou índices, como eles os chamam na Escócia. Meu coração batia tão alto o tempo todo que às vezes pensei que fosse desmaiar. Fiquei muito ansiosa em relação a Lucy, não apenas por sua saúde, para que ela não sofresse com a exposição, mas por sua reputação, caso a história se espalhasse. Quando entramos, lavamos os pés e fizemos uma oração de agradecimento juntas. Coloquei-a na cama. Antes de adormecer, ela pediu e até implorou que eu não dissesse uma palavra a ninguém, nem mesmo a sua mãe, sobre sua aventura de sonambulismo. Hesitei a princípio em prometer, mas ao pensar no estado de saúde de sua mãe e em como o conhecimento de tal coisa a preocuparia, pensei também em como tal história poderia ser distorcida, ou melhor, infalivelmente seria, em caso vazasse. Achei mais sensato fazê-lo. Espero ter feito certo. Tranquei a porta e a chave está amarrada em meu pulso. Então, talvez eu não seja incomodada novamente. Lucy está dormindo profundamente. O reflexo da madrugada é alto e distante sobre o mar. No mesmo dia, meio-dia, tudo vai bem. Lucy dormiu até que eu a acordei e parecia nem ter mudado de lado. A aventura da noite não pareceu tê-la prejudicado. Pelo contrário, beneficiou-a, pois ela parece melhor esta manhã do que há semanas. Lamentei notar que minha falta de jeito com o alfinete a machucou. Na verdade, poderia ter sido grave, pois a pele da sua garganta estava perfurada. Devo ter arrancado um pedaço de pele solta e transfixado, pois há 2 pontinhos vermelhos que parecem picadas de alfinete, e na barra da sua camisola havia uma gota de sangue. Quando pedi desculpas e fiquei preocupada com isso, ela riu e me acariciou e disse que nem sentia isso. Felizmente, não pôde deixar cicatriz, pois é tão pequeno. Mesmo dia, noite, passamos um dia feliz. O ar estava limpo, o sol brilhava e soprava uma brisa fresca. Almoçamos em Mulgrave Woods e a senhora Winsterra dirigindo pela estrada e Lucy e eu caminhando pela trilha do penhasco e nos juntando a ela no portão. Eu também fiquei um pouco triste, pois não pude deixar de sentir como teria sido absolutamente feliz se Jonathan estivesse comigo, mas lá eu devo apenas ser paciente. À noite, passeamos no Cassino Terrace, ouvimos uma boa música de Spohr e Mackenzie e fomos dormir cedo. Lucy
Parece mais descansada do que há algum tempo e adormeceu imediatamente. Vou trancar a porta e guardar a chave como antes, embora não espere nenhum problema esta noite. 12 de agosto. Minhas expectativas estavam erradas, pois 2 vezes durante a noite fui acordada por Lucy tentando sair. Ela parecia, mesmo durante o sono, um pouco impaciente ao encontrar a porta fechada e voltou para a cama sob uma espécie de protesto. Acordei com o amanhecer e ouvi os pássaros cantando do lado de fora da janela. Lucy acordou também e fiquei feliz em ver que estava ainda melhor do que na manhã anterior. Toda a sua antiga alegria parecia ter voltado, e ela veio aninhando-se ao meu lado e me contou tudo sobre Arthur. Eu disse a ela o quanto estava ansiosa por causa de Jonathan, e então ela tentou me confortar. Bem, ela conseguiu um pouco, pois embora a simpatia não possa alterar os fatos, pode torná-los mais suportáveis. 13 de agosto, mais um dia tranquilo, e dormi com a chave no pulso como antes. Novamente, acordei no meio da noite e encontrei Lucy sentada na cama, ainda dormindo, apontando para a janela. Levantei-me silenciosamente e, afastando a persiana, olhei para fora. O luar era brilhante e o efeito suave da luz sobre o mar e o céu, fundidos em um grande e misterioso silêncio, era lindo além das palavras. Entre mim e o luar esvoaçava um grande morcego, indo e vindo em grandes círculos giratórios. 1 ou 2 vezes ele chegou bem perto, mas ficou, suponho, assustado ao ver-me e voou pelo porto em direção à abadia. Quando voltei da janela, Lucy havia se deitado novamente e dormia tranquilamente. Ela não se mexeu novamente a noite toda. 14 de agosto, no East Cliff, lendo e escrevendo o dia todo. Lucy parece ter ficado tão apaixonada por aquele lugar quanto eu, e é difícil afastá-la dele. Quando chega a hora de voltar para casa, para almoçar, tomar chá ou jantar. Esta tarde, ela fez um comentário engraçado. Estávamos voltando para casa para jantar e chegamos ao topo da escadaria do West Pier e paramos para admirar a vista, como geralmente fazemos. O sol poente, baixo no céu, estava caindo atrás de Caithness. A luz vermelha iluminava o West Cliff e a antiga abadia e parecia banhar tudo com um lindo brilho rosado. Ficamos em silêncio por um tempo e, de repente, Lucy murmurou para si mesma. Seus olhos vermelhos novamente. Eles são iguais. Era uma expressão tão estranha, vinda a propósito de nada, que me assustou bastante. Virei-me um pouco para ver Lucy, bem sem parecer olhar para ela, e vi que ela estava meio sonhadora, com uma expressão estranha no rosto, que não consegui distinguir. Então não disse nada, mas segui seus olhos. Ela parecia estar olhando para o nosso assento, onde havia uma figura escura, sentada sozinha. Eu também fiquei um pouco surpresa, pois por um instante pareceu que o estranho tinha grandes olhos, como chamas ardentes, mas no segundo olhar dissipou a ilusão. A luz vermelha do sol brilhava nas janelas da igreja de Santa Maria, atrás do nosso assento, e à medida que o sol mergulhava, havia mudanças suficientes na refração e no reflexo para fazer parecer que a luz se movia. Chamei a atenção de Lucy para o efeito peculiar, e ela se recompôs, assustada, mas mesmo assim parecia triste. Talvez ela estivesse pensando naquela noite terrível lá em cima. Nunca nos referimos a isso,
Então não disse nada e fomos jantar em casa. Lucy estava com dor de cabeça e foi dormir cedo. Eu a vi dormindo e saí para dar uma voltinha. Caminhei ao longo dos penhascos, em direção ao oeste, e estava cheia de uma doce tristeza, pois estava pensando em Jonathan. Ao voltar para casa, o luar estava forte e tão claro que, embora a frente da nossa parte, do crescente, estivesse na sombra, tudo podia ser visto. Dei uma olhada pela janela e vi a cabeça de Lucy inclinada para fora. Abri meu lenço e acenei. Ela não percebeu ou fez qualquer movimento. Nesse momento, o luar contornou o ângulo do edifício e a luz incidiu sobre a janela. Lá estava Lucy, claramente, com a cabeça apoiada no parapeito da janela e os olhos fechados. Ela estava dormindo profundamente e ao lado dela, sentado no parapeito da janela, estava algo que parecia um pássaro de bom tamanho. Fiquei com medo de que ela pegasse um resfriado, então corri a escada acima, mas quando entrei no quarto, ela estava voltando para a cama, dormindo profundamente e respirando pesadamente. Ela estava com a mão na garganta, como se quisesse se proteger do frio. Eu não a acordei, mas aconcheguei-a calorosamente. Tomei cuidado para que a porta esteja trancada e a janela bem fechada. Ela parece tão doce quando dorme, mas está mais pálida do que de costume, e há uma expressão abatida em seus olhos, da qual não gosto. Temo que ela esteja preocupada com alguma coisa. Eu gostaria de poder descobrir o que é. 15 de agosto. Levantou-se mais tarde que de costume. Lucy estava lânguida e cansada e continuou dormindo depois de sermos chamadas. Tive uma feliz surpresa no café da manhã. O pai de Arthur está melhor e quer que o casamento seja logo. Lucy está cheia de uma alegria silenciosa e sua mãe fica feliz e arrependida ao mesmo tempo. Mais tarde naquele dia, ela me contou a causa. Ela está triste por perder Lucy como se fosse sua, mas está feliz por em breve ter alguém para protegê-la. Pobre querida doce senhora, ela me confidenciou que obteve sua sentença de morte. Ela não contou a Lucy e me fez prometer segredo. Seu médico lhe disse que dentro de alguns meses, no máximo, ela morreria, pois seu coração estava enfraquecendo. A qualquer momento, mesmo agora, um choque repentino quase certamente a mataria. Fomos sensatas em esconder dela o caso da noite terrível do sonambulismo de Lucy. 17 de agosto, sem diário por 2 dias inteiros. Não tive coragem de escrever. Algum tipo de sombra sombria parece estar cobrindo nossa felicidade. Nenhuma notícia de Jonathan, e Lucy parece estar cada vez mais fraca, enquanto as horas de sua mãe estão chegando ao fim. Eu não entendo o desaparecimento de Lucy, como ela está fazendo. Ela come bem e dorme bem e aproveita o ar fresco, mas o tempo todo as rosas em suas bochechas estão desaparecendo. Ela fica mais fraca e mais lânguida a cada dia. À noite eu a ouço ofegante, como se estivesse precisando de ar. De noite, mantenho a chave da nossa porta sempre presa ao pulso, mas ela se levanta e anda pelo quarto, sentando-se à janela aberta. Ontem à noite, eu a encontrei inclinada e quando tentei acordá-la não consegui. Ela estava desmaiada quando consegui restaurá-la. Ela estava fraca como água e chorava silenciosamente, entre longas e dolorosas lutas para respirar. Quando perguntei como ela chegou à janela, ela balançou a cabeça e se virou. Acredito que o mal-estar dela
não seja causado pela infeliz picada do alfinete. Olhei para sua garganta agora mesmo, enquanto ela dormia, e as pequenas feridas parecem não ter cicatrizado. Eles ainda estão abertos, e na verdade maiores do que antes, e as bordas deles são levemente brancas. Eles são como pequenos pontos brancos, com centros vermelhos. A menos que cicatrizem dentro de 1 ou 2 dias, insistirei para que o médico os veja. Carta de Samuel Bullington, 17 de agosto. Queridos senhores, aqui peço a gentileza de receber a fatura das mercadorias enviadas pela Great Northern Railway. Os mesmos devem ser entregues em Carfax, perto de Purfleet, imediatamente após o recebimento, na estação de mercadorias King's Cross. A casa está atualmente vazia, mas anexa. Por favor, encontre as chaves, todas etiquetadas. Você, por favor, depositará as caixas em número de 50, que formam a remessa, no prédio principalmente em ruínas, que faz parte da casa e marcado com A. Seu agente reconhecerá facilmente a localidade, pois se trata da antiga capela do casarão. As mercadorias partem de trem às 9h30 desta noite e devem chegar em King's Cross às 16h30 de amanhã à tarde. Como nosso cliente deseja que a entrega seja feita o mais rapidamente possível, ficaremos gratos em ter equipes prontas em King's Cross na hora indicada a transportar imediatamente a mercadoria até o destino, a fim de evitar quaisquer atrasos possíveis. Como nosso cliente deseja que a entrega seja feita o mais rapidamente possível, ficaremos gratos em ter equipes prontas em King's Cross na hora indicada a transportar imediatamente a mercadoria até o destino, a fim de evitar quaisquer atrasos possíveis devido a quaisquer exigências rotineiras quanto ao pagamento em seu departamento. Devido a quaisquer exigências rotineiras quanto ao pagamento em seus departamentos, anexamos aqui um cheque de 10 libras, cujo recebimento, por favor, acuse. Caso a cobrança seja inferior a esse valor, você poderá devolver o saldo. Se for maior, enviaremos imediatamente um cheque de diferença. Após recebermos seu contato, você deverá deixar as chaves ao sair do hall principal da casa, onde o proprietário poderá retirá-la ao entrar na casa por meio de sua segunda via da chave. Por favor, não nos considere excedendo os limites da cortesia comercial ao pressioná-lo de todas as maneiras para usar a máxima expedição. Carta do Sr. Carter Peterson, Londres, ao Sr. Bullington Whitby, 21 de agosto. Prezados senhores, pedimos reconhecer 10 libras recebidas e devolver cheque de 1 libra, valor excedente, conforme mostra na conta recebida em anexo. As mercadorias são entregues exatamente, de acordo com a instrução e as chaves deixadas no pacote, no saguão principal, conforme instruções. Atenciosamente, Carter Peterson. Diário de Mina Murray, 18 de agosto. Estou feliz hoje e escrevo sentada no banco do adro. Lucy está muito melhor. Hoje à noite ela dormiu bem, a noite toda, e não me incomodou nenhuma vez. As rosas parecem estar voltando às suas bochechas, embora ela ainda esteja tristemente pálida e com aparência pálida. Se ela estivesse de alguma forma anêmica, eu poderia entender, mas ela não está. Ela está alegre e cheia de vida e alegria. Toda a reticência mórbida parece ter passado dela, e ela acabou de me lembrar como se eu precisasse de alguma lembrança daquela noite, e que foi aqui, neste mesmo assento, que a encontrei dormindo.
Ao me contar, ela bateu de brincadeira com o salto da bota na laje de pedra e disse: meus pobres pezinhos não faziam muito barulho então. Ouso dizer que o pobre Sr. Sveles teria me dito que era porque eu não queria acordar George. Como ela estava com um humor tão comunicativo, perguntei se ela havia sonhado naquela noite. Antes que ela respondesse, aquele olhar doce e franzido apareceu em sua testa, que Arthur, eu o chamo de Arthur, por hábito, diz que ama, e na verdade não me admira que ele ame. Então ela continuou meio sonhadora, como se tentasse se lembrar. Não sonhei, mas tudo parecia real. Eu só queria estar aqui neste lugar. Não sei porquê, pois tinha medo de alguma coisa, não sei o quê. Lembro-me, embora suponha que estava dormindo, de passar pelas ruas e pela ponte. Um peixe pulou quando eu passei, me inclinei para olhar e ouvi muitos cachorros uivando. A cidade inteira parecia estar cheia de cachorros uivando ao mesmo tempo, enquanto subia as escadas. Então tive uma vaga lembrança de algo longo e escuro, com os olhos vermelhos, exatamente como vimos no pôr do sol, e algo muito doce e muito amargo ao mesmo tempo, ao meu redor, ao mesmo tempo. E então eu parecia afundar em águas profundas e verdes, e havia um canto em meus ouvidos, como ouvi dizer que acontece com os homens que se afogam. E então tudo pareceu desaparecer de mim. Minha alma parecia sair do meu corpo e flutuar no ar. Parece que me lembro de uma vez que o faroeste estava bem embaixo de mim, e então tive uma espécie de sensação agonizante, como se eu estivesse passando por um terremoto, e voltei e encontrei você sacudindo meu corpo. Eu vi você fazer isso antes de sentir você. Ela começou a rir. Pareceu-me um pouco estranho e ouvia sem fôlego. Não gostei muito e achei melhor não manter a mente dela no assunto. Então mudamos para outro assunto e Lucy voltou a ser como era antes. Quando chegamos em casa, a brisa fresca revigorou e suas bochechas pálidas estavam realmente mais rosadas. A mãe dela ficou feliz quando a viu e todos nós passamos uma noite muito feliz juntos. 19 de agosto. Alegria, 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 embora nem toda alegria. Finalmente notícias de Jonathan. O querido sujeito esteve doente, por isso não escreveu. Não tenho medo de pensar ou dizer. Agora sei. O Sr. Hawkins me enviou a carta e escreveu ele mesmo, gentilmente. Devo sair pela manhã e ir até Jonathan e ajudar a cuidar dele, se necessário, e trazê-lo para casa. O Sr. Hawkins diz que não seria ruim se nos casássemos lá fora. Chorei por causa da carta da boa irmã, até senti-la molhada em meu peito, onde ela está. É de Jonathan, e deve estar perto do meu coração, pois ele está no meu coração. Minha jornada está toda mapeada e minha bagagem pronta. Só vou levar uma muda de vestido. Lucy levará meu baú para Londres e ficará com ele até que eu o mande buscar, pois pode ser isso. Não devo escrever mais. Devo guardá-lo para dizer a Jonathan, meu marido, a carta que ele viu e tocou deve me confortar até nos encontrarmos. Carta, Irmã Agatha, Hospital São José, Budapeste, a senhora Mina Murray. Querida Madame, escrevo por desejo do Sr. Jonathan Harker, que não é forte o suficiente para escrever, embora esteja progredindo bem. Graças a Deus e a São José e a Santa Maria, ele está sob nossos cuidados há quase 6 semanas, sofrendo de uma febre cerebral violenta. Ele deseja que eu transmita seu amor e diga que por meio desta postagem escrevo para ele, ao Sr. Peter Hawkins, Exeter, para dizer com seus devidos respeitos que lamenta seu atraso e que todo o seu trabalho é concluído. Ele precisará de algumas semanas de descanso,
em nosso sanatório nas montanhas, mas depois retornará. Ele deseja que eu diga que não tem dinheiro suficiente consigo e que gostaria de pagar por sua estadia aqui, para que a outras pessoas que precisam não falte ajuda. Acredite em mim, com simpatia e todas as bênçãos, irmã Ágata. PS. Meu paciente está dormindo. Abro isto para que vocês saibam mais uma coisa. Ele me contou tudo sobre você e que em breve você será a sua esposa. Todas as bênçãos para vocês dois. Ele teve um choque terrível, assim diz nosso médico, e em seu delírio, seus delírios foram terríveis, de lobos e veneno e sangue, de fantasmas e demônios. Tenha sempre cuidado com ele, para que não haja nada desse tipo que o excite por muito tempo. Os vestígios de uma doença como a dele não desaparecem facilmente. Devíamos ter escrito há muito tempo, mas não sabíamos nada sobre seus amigos e não havia nada sobre ele, nada que alguém pudesse entender. Ele veio de trem de Klausenburg e o chefe da estação disse ao guarda que ele entrou correndo na estação, gritando por uma passagem para casa. Vendo pelo seu comportamento violento que ele era inglês, deram-lhe uma passagem para a estação mais distante, no caminho até onde o trem chegava. Tenha certeza de que ele está bem cuidado. Ele conquistou todos os corações com sua doçura e gentileza. Ele está realmente se dando bem e não tenho dúvidas de que dentro de algumas semanas estará curado. Mas tome cuidado com ele, por uma questão de segurança. Peço a Deus, a São José e a Santa Maria, muitos e muitos anos felizes para vocês dois. Diário do Dr. Seward, 19 de agosto. Mudança estranha e repentina em Renfield. Na noite passada, por volta das 8 horas, ele começou a ficar excitado e a farejar como um cachorro faz quando se põe. O atendente ficou impressionado com seus modos e, sabendo do meu interesse por ele, encorajou-o a conversar. Ele geralmente é respeitoso com o atendente e às vezes serviu, mas esta noite o homem me disse que ele está bastante arrogante, não teria condescendência em falar com ele. Tudo o que ele dizia era: não quero falar contigo, você não conta agora, o mestre está próximo. O atendente pensa que foi alguma forma repentina de mania religiosa que o tomou. Se assim for, devemos estar atentos a tempestades, pois um homem forte, com mania homicida e religiosa, ao mesmo tempo, pode ser perigoso. A combinação é terrível. Essas diferenças pequenas entre os homens são insignificantes demais para um ser onipotente, como esses loucos se entregam. O verdadeiro Deus cuida para que nenhum pardal caia, mas o Deus criado a partir da vaidade humana não vê diferença entre uma águia e um pardal. Ah, se os homens soubessem! Durante meia hora ou mais, Renfield ficou cada vez mais animado. Não fingia estar observando, mas mesmo assim mantive uma observação rigorosa. De repente, surgiu em seus olhos aquela expressão esquiva que sempre vemos quando um louco tem uma ideia, e com ela o movimento esquivo da cabeça e das costas, que os atendentes de asilo conhecem tão bem. Ele ficou bastante quieto e sentou-se na beira da cama, resignado, e olhou para o espaço, com os olhos sem brilho. Pensei em descobrir se sua apatia era real ou apenas suposta, e tentei levá-lo a falar de seus animais de estimação, tema que nunca deixou de despertar sua atenção. A princípio, ele não respondeu, mas por fim disse irritado: incomode a todos, eu não me importo nem um pouco com eles. Ao que eu disse: você não quer me dizer que não se importa com aranhas? Atualmente, as aranhas são o seu hobby e o caderno está se enchendo de colunas, de pequenas figuras. Ele não quis se explicar, mas permaneceu obstinadamente sentado em sua cama durante todo o tempo que permaneci com ele.
Estou cansado esta noite e desanimado. Não posso deixar de pensar em Lucy e em como as coisas poderiam ter sido diferentes. Mais tarde, que bom que tomei a resolução, mais feliz a cumprir. Eu estava deitado, revirando-me, e só ouvi o relógio bater 2 vezes, quando o vigia noturno veio até mim, enviado da enfermaria, para dizer que Renfield havia fugido. Vesti minhas roupas e desci, imediatamente. Meu paciente é uma pessoa muito perigosa para ficar vagando por aí. Essas ideias dele podem funcionar perigosamente com estranhos. O atendente estava me esperando. Ele disse que não tinha visto 10 minutos antes, aparentemente dormindo em sua cama, quando olhou pela armadilha de observação na porta. Sua atenção foi chamada pelo som da janela sendo arrancada. Ele correu de volta e viu seus pés desaparecendo pela janela. Imediatamente mandou me chamar. Ele estava apenas com seu traje noturno e não pode estar longe. O atendente achou que seria mais útil vigiar para onde ele deveria ir do que segui-lo, pois poderia perdê-lo de vista ao sair do prédio pela porta. Ele é um homem corpulento e não conseguia passar pela janela. Eu sou magro, então com a ajuda dele saí, mas com os pés na frente, e como estamos apenas alguns metros acima do solo, caí ileso. O atendente me disse que o paciente tinha ido para a esquerda e tomou linha reta, então corri o mais rápido que pude. Ao passar pelo cinturão de árvores, vi uma figura branca escalar o alto muro que separa nosso terreno daquela casa deserta. Corri de volta imediatamente e disse ao vigia que chamasse 3 ou 4 homens. Imediatamente me seguisse até os terrenos de Carfax, caso nosso amigo pudesse ser perigoso. Eu mesmo peguei uma escada e, atravessando o muro, caí do outro lado. Pude ver a figura de Renfield desaparecendo atrás do ângulo da casa. Então corri atrás dele. Do outro lado da casa, encontrei-o encostado à velha porta de carvalho, forrada de ferro da capela. Ele estava conversando, aparentemente com alguém, mas eu estava com medo de chegar perto o suficiente para ouvir o que ele estava dizendo, para não assustá-lo e ele fugir. Perseguir um enxame errante de abelhas não é nada comparado a seguir um lunático, nu, quando ele tem um ataque de fuga. Depois de alguns minutos, porém, percebi que ele não notava nada ao seu redor. Então me aventurei a me aproximar dele, ainda mais porque meus homens já haviam atravessado o muro e o estavam fechando. Estou aqui para cumprir sua ordem, mestre. Sou seu escravo e você me recompensará, pois serei fiel. Eu te adorei por muito tempo e de longe. Agora que você está perto, aguardo os seus comandos e você não passará por mim. Não é, querido mestre, em sua distribuição de coisas boas? De qualquer forma, ele é um velho mendigo egoísta. Ele pensa nos pães e nos peixes, mesmo quando acredita estar em uma presença real. Suas manias formam uma combinação surpreendente. Quando nos aproximamos dele, ele lutou como um tigre. Ele é imensamente forte, pois parecia mais uma fera do que um homem. Nunca vi um lunático em tal paroxismo de raiva antes, e espero que não o veja novamente. É uma misericórdia termos descoberto a sua força e o seu perigo a tempo. Com força e determinação como a dele, ele poderia ter feito um trabalho selvagem antes de ser enjaulado. Ele está seguro agora. De qualquer forma, o próprio Jack Sheppard não conseguiu se livrar do colete de força que o mantém contido e está acorrentado à parede da sala acolchoada. Seus gritos às vezes são terríveis, mas os silêncios que se seguem são ainda mais mortais, pois ele significa assassinato em cada curva e movimento. Agora mesmo, ele falou palavras coerentes pela primeira vez. Serei paciente, mestre. Está vindo, vindo. Então entendi a dica e vim também.
Eu estava muito animado para dormir, mas este diário me acalmou e sinto que vou dormir um pouco esta noite.